Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que nesse momento de encontro com Jesus e com Deus, nosso Pai Criador, possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, possamos desejar o bem ao próximo e a nós mesmos, com sentimento sincero, de autorreforma, de transformação, de conscientização da nossa responsabilidade, dos nossos atos. Pedimos o auxílio aos espíritos amigos, aos espíritos familiares. Pedimos a bênção aos espíritos que nos acompanham, que estão vinculados a nós por qualquer tipo de sentimento. Pedimos a bênção de Jesus e de Deus a todos nós que estamos aprendendo a nos transformarmos em pessoas melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Na oportunidade de hoje nós vamos ler o capítulo 29 do livro da Sueli chamado Obsessão e Desobsessão. Esse capítulo 29, para a edição nova, é o capítulo 1 da terceira parte, Reunião de Desobsessão. E a Sueli, ela começa esse capítulo transcrevendo um trecho do livro Desobsessão, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. E ela transcreve um capítulo, um trecho, que se refere aos benefícios da desobsessão. Abre aspas. A desobsessão vige, desse modo, por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação, estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que por enquanto não somos capazes de calcular. Através dela, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos, com seu apoio espiritual, mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Fecha aspas. Bom, nesse trecho, o que a gente já pode perceber é que a Sueli quer chamar a atenção para as consequências, os efeitos benéficos da desobsessão, que atinge não apenas aos próprios obsediados, mas aos obsessores, aos conviventes dos obsediados. E também podemos considerar até mesmo beneficiar os lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência, né? E toda essa percepção ainda não atinge a compreensão total que nós poderíamos imaginar dos benefícios da desobsessão. E aí a Sueli começa o seu capítulo com essa reflexão.
E vamos agora à leitura. Abre aspas. Desobsessão, desobsessão. Des, que significa falta, ausência e negação. Desobsessão, que significa ato de tirar a obsessão. Desobsessão, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. É o ser humano desvinculando-se do passado sombrio e vencendo a si mesmo. Em sentido estrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Grandiosa e bela é a missão do Espiritismo ao ensinar ao mundo o abençoado mistério da desobsessão, a transformação moral que se anuncia e da qual já sentimos os efeitos, a transição dolorosa que vivemos só chegará a bom termo quando, atendendo ao imperativo da dor e da evolução, os seres humanos desanuviarem o céu interior, como em processo desobsessivo, conseguindo vencer vícios e defeitos que todos cultivamos com verdadeira obsessão e dos quais somos escravos. Tais deficiências, por outro lado, são portas abertas aos irmãos menos felizes que nos espreitam, desejosos de fruírem a nossa companhia ou de colherem mais uma vítima nas malhas da escravidão mental e moral. A nossa regeneração é, pois, a nossa desobsessão, entre parênteses, autodesobsessão, que poderá ser levada a efeito por nós mesmos de maneira natural, isto é, aceitando Jesus de maneira plena, o que equivale dizer, evangelizando-se, ou ainda nos casos de obsessão declarada, aliando-se à autodesobsessão aos recursos espíritas. A desobsessão, agora analisada, refere-se ao tratamento nas reuniões especializadas. É a parte relativa ao ministério da desobsessão, tal como nos orienta o Espiritismo. Fecha aspas. Bom, e com essas observações da Sueli, a gente pode compreender que a desobsessão é um processo de regeneração da humanidade, tanto dos humanos, das almas, quanto do próprio orbe, né? É a libertação pelo perdão e pelo amor. E é a autoconquista de si mesmo, a autoconquista da vontade, dos sentimentos. E aí ela fala que o Espiritismo tem uma missão muito bela e grandiosa, que é ensinar ao mundo o trabalho da desobsessão. E o que o Espiritismo nos ensina sobre a desobsessão? Nós já vimos e ouvimos em outras ocasiões. Nós conseguiremos, por meio do Espiritismo, compreender as causas da obsessão, que na maioria dos casos é uma vingança ou uma vontade de prejudicar o próximo. Nós também conseguiremos compreender que a obsessão constitui uma provação ou uma expiação como consequência dos nossos atos, de outras existências ou dessa mesma existência. Nós conseguimos compreender a nossa responsabilidade, o nosso papel nesse processo de cura, de desobsessão, né? De direção do livre-arbítrio, de autocontrole dos pensamentos, da vontade, dos sentimentos. Nós conseguimos compreender também a necessidade de uma cura holística, tanto do obsidiado quanto do obsessor, né? E nós conseguimos compreender que sem autorreforma, a obsessão vigirá nas nossas vidas como consequência das escolhas das nossas vontades.
E também conseguimos compreender uma coisa muito importante, que somente o amor dilui o ódio, que é através da caridade que conseguiremos nos auto-iluminar. Não adianta nós expulsarmos os espíritos obsessores ou dirigirmos ordens sem que tenhamos dentro de nós a vontade do perdão, a vontade da caridade, né? E também compreendemos pelo Espiritismo a misericórdia de Deus, porque nosso Pai Criador reúne todos esses espíritos que têm animosidade entre si e reúnem no mesmo seio familiar, no mesmo meio em que reencarnam, para que eles se reconciliem e mutem, transformem esse sentimento de animosidade, de ódio, para um sentimento de amor, de compreensão, de fraternidade, de solidariedade. E no decorrer do texto da Sueli, ela fala que essa transição dolorosa que nós vivemos precisa atender ao imperativo da dor e da evolução. Esse imperativo da dor, para a gente entender o imperativo da dor, nós precisamos entender a função da dor, né? Que é um agente de desenvolvimento, um agente de educação, é uma professora que nos educa, que nos espiritualiza. Mas ela nos espiritualiza quando nós soubermos aproveitar as lições que cada dificuldade nos oferece, que a cada dor nos oferece, né? O imperativo da dor é a regeneração do ser humano. E ela também diz com muita sabedoria que a nossa verdadeira obsessão são os nossos vícios e os nossos defeitos morais. São eles que precisam ser combatidos dentro de nós. E ela diz que a regeneração, a desobsessão, ela pode ser feita por dois modos, né? Ela pode ser feita pela autoevangelização, quando a própria pessoa busca por si próprio Jesus e busca se reformar interiormente, assim como aconteceu com Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo de Tarso. E, de outro modo, a regeneração, a desobsessão, ela ocorre também quando ela é promovida em sessões especializadas de desobsessão, em que participam os obsidiados, os obsessores, as entidades auxiliadoras que tutelam os obsidiados e os obsessores, né? Essas reuniões que ocorrem em nome de Jesus, em nome de Deus, com o intuito de caridade, de evangelização. E é sobre esse assunto que a Sueli vai desenvolver os próximos itens do seu livro. E a partir dessas reflexões, nós vamos aqui abrir o livro dos Espíritos. Nós vamos ler agora as questões 619 a 621, que tratam do conhecimento da lei natural. Questão 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? E a espiritualidade responde: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Bom, e agora vem um comentário de Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual
Qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? Questão 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após sua encarnação? E a espiritualidade responde: ela, a alma, a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Desculpa, gente, mas agora eu vou fazer um comentário. Essa pergunta, na minha opinião, é uma das perguntas mais importantes do Livro dos Espíritos. É uma das mais importantes. E a resposta é uma das mais sucintas. Responde a espiritualidade a essa pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E Kardec pergunta novamente: posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? E a espiritualidade responde: ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. E aqui, analisando e refletindo sobre essas questões, a gente percebe que nós guardamos em nós essa centelha divina. E as leis divinas, as leis naturais, se encontram em nossa consciência do Espírito. E é através da nossa consciência que nós devemos nos autorreformar. O Espírito Emmanuel, naquele livro chamado O Consolador, ele fala que devemos construir um tribunal de autocrítica em consciência própria, para fazer ao próximo somente o que gostaríamos que fizessem conosco, E muito interessante, tribunal de autocrítica em consciência própria. Bom, e a partir dessas reflexões, nós vamos agora abrir o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, chamado Coletânea de Preces Espíritas. E aqui abrimos no item 15, para afastar os maus espíritos. Aqui, Kardec fez a transcrição de um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 23, itens 25 a 28. Vamos à leitura. Abre aspas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do corpo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro são cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Fecha aspas. E aí tem o prefácio, comentário de Kardec. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhes resistamos. Fecha aspas. Bom,
E assim encerramos a nossa exposição, pedindo a Deus auxílio e ajuda para que possamos assimilar todos esses ensinamentos, que possamos colocá-lo em prática.